Fala pessoal, motos e tal, finalmente vamos falar sobre o novo motor divisor de águas da Triumph que equipa as novas Speed Scrambler 400, um motor monocilíndrico de 398 cm3 focado em médias e baixas rotações, que entrega 40 cavalos a 8.000 RPM. Vamos conhecer algumas características desse motor, fazendo uma análise geral e tratar um assunto meio controverso. Há comentários aqui no Brasil e também no exterior dizendo que ele é o mesmo motor das KTM 390 e Bajaj Dominar 400, com algumas alterações na aparência, e sinceramente eu não concordo com isso, e vou fazer questão de destrinchar esse assunto ao máximo. E por fim, eu imagino que seja do desejo de muitos, também vamos compará-lo com outros motores, incluindo o Sherpa 450, que equipa a nova Himalaya 450, já que possuem propostas semelhantes e entregam a mesma potência. Vamos primeiro entender o propósito desse motor, sua categoria, para evitar os comentários do tipo "mas tal moto entrega 77 cavalos com 400 cm3", certo? A Triumph é conhecida pelos seus motores de 3 cilindros, muito potentes, mas apesar dessa popularidade, ela tem sua linha de motores bicilíndricos para suas motos Motor Classic, como por exemplo a Scrambler 900 e a majestosa Bonneville Speedmaster. Esses tipos de motos, diferente de nakeds ou as esportivas, possuem motores voltados para uma entrega de torque mais linear, uma pegada mais, entre aspas, muscle bike. Tanto é que a Triumph tem, por exemplo, a sua esportiva Street Triple de 765 cm3 que entrega 130 cavalos, e também tem sua Classic Speed Twin de 900 cm3 que entrega 65 cavalos. Propósitos diferentes, e já explicamos qual a diferença nos projetos desses motores nesse vídeo aqui. Mas a Triumph resolveu entrar na categoria de média cilindrada, e nada melhor para uma moto desse estilo do que uma monocilíndrica. Afinal, um motor de 2 cilindros com 400 cm3 automaticamente já puxa para esportividade e altas rotações, e o propósito da moto não é esse. Então surge o TR Series de 398 cm3 com capacidade de entregar 40 cavalos a 8.000 RPM e 3,8 kg de torque a 6.500 RPM, e com dados de dinamômetro vemos que pelo menos 70% do torque total do motor já está entregue aos 2.500 RPM. Mas vamos ver agora quais foram os métodos usados pela Triumph para alcançar esses números? De início, podemos ver que o motor consta com refrigeração líquida. As aletas são apenas estética. O motor com refrigeração líquida permite um melhor controle e eficiência no arrefecimento do motor, o que também irá permitir o uso de uma taxa de compressão mais alta, o que irá trazer um melhor aproveitamento na queima de mistura ar e combustível, aumentando não só o torque, mas também melhorando os níveis de emissões. Esse motor possui uma taxa de 12,1 por 1. Para níveis de comparação, motores arrefecidos a ar e óleo ficam com uma taxa de compressão limitada de 9 a 10 por 1. Acima disso, precisam de uma mistura mais rica, o que vai contra as normas de emissões. E caso tenha dúvida, uma taxa de 12,1 por 1 não traz riscos com nossa gasolina, uma vez que motores com taxa de 12,5 por 1 trabalham muito bem por aqui. Nesse motor temos também 4 válvulas, 2 de admissão e 2 de escape, o que permite uma boa respiração do motor em rotações mais elevadas, o que resulta em mais potência. E temos um pistão com diâmetro de 89 mm e curso de pistão de 64 mm. O curso de pistão é a distância que o pistão percorre do ponto morto superior até o ponto morto inferior, e é a medida do curso e diâmetro que resultam na capacidade cúbica do motor, a cilindrada. A medida do curso de pistão é a mesma medida do curso do virabrequim, e ela é muito importante pois irá definir muito o comportamento do motor. Quanto mais curso de pistão, maior o efeito alavanca no virabrequim, o que resulta em mais torque. Mas a distância que o pistão irá percorrer do ponto morto superior até o ponto morto inferior também se torna maior. Assim, quanto mais curso, maior a velocidade do pistão, e há um limite de velocidade que um pistão pode atingir. Assim, quanto maior o curso, menor o RPM máximo do motor. A potência é uma relação entre o torque e RPM. Então, motores com curso pequeno podem girar mais e terem mais potência. Motores com curso longo giram menos, têm menos potência, mas entregam mais torque em baixa rotação. Nesse vídeo aqui, nós vimos que cursos de pistões de 60 até 80 mm puxam para as médias rotações, trabalhando bem até os 8.000 RPM, e motores com curso de 80 mm para cima trabalham melhor em baixas rotações e são mais comuns em motos cruiser. E agora vem uma coisa muito interessante. Reparem que o curso escolhido para o motor da Triumph foi de 64 mm. Isso não é comum para motos desse estilo, e com seu pistão de 89 mm é considerado um motor super quadrado.
Usando a própria Triumph como exemplo, temos a Speed Twin de 900 cm3, que possui dois cilindros de 450 cm3 cada um e um curso de pistão de 80 mm, muito mais condizente com a categoria da moto e entrega 65 cavalos a 7.500 RPM, uma potência proporcionalmente menor em relação aos 40 cavalos do monocilíndrico TR Series pela cilindrada. Mas por que a Triumph fez isso? Lembra que eu falei que quanto maior for o curso do pistão, melhor o torque em baixas rotações, mas com sacrifício da potência em alta? Pessoal, isso que eu vou falar agora é muito importante. Criar um monocilíndrico de média cilindrada, de baixa rotação e curso longo, seguindo as características de motores de motos cruiser, traz algumas características que são indesejadas, e essas características vocês podem encontrar nos motores Royal 350 e LS 411. O motor 350 da Royal possui um curso de pistão de 85,8 mm e o LS 411 da Scram Himalayan possui 86 mm. Esses motores foram desenvolvidos com características mais próximas do motor da Triumph Speed Twin. Como consequência, a potência máxima é limitada, mas 65 cavalos na Speed Twin é bem aceito. 20 ou 24 cavalos em motos de média cilindrada não é bem aceito, pois apesar de honrarem a categoria e agradar pessoas como eu, deixam a desejar em desempenho na estrada. E aqui temos um jogo de cintura da Triumph. Ao invés de um motor de baixa rotação, que tal criar um motor de média rotação que responda de modo aceitável nas baixas rotações? Assim, o motor pode ter uma ótima potência e não deixar a desejar no torque. E assim temos o TR Series 400, um motor que equilibra muito bem torque em baixa com a potência em alta. Seu desempenho é perfeito para Scrambler e Speed 400, trazendo aquela sensação de torque que esse estilo de moto tem, somado a uma excelente performance, o que faz que a moto se saia muito bem nas estradas. Antes de fazermos uma comparação desse motor com outros motores, vamos ver se ele é realmente o mesmo motor 400 usado na Bajaj KTM? Essa teoria começou pelo fato da moto fazer parte da parceria entre a Triumph e a Bajaj, e tudo ficou pior quando viram que o motor compartilha o diâmetro de pistão e taxa de compressão do motor 400 da Bajaj. E além disso, o curso de pistão é muito próximo, 60 mm na Dominar e 64 mm no TR. Mas agora quero mostrar para vocês o que eu pude analisar comparando esses motores. Colocando os motores lado a lado, notamos grandes diferenças na aparência, mas a aparência não diz nada, é preciso se atentar a outros detalhes. Os prisioneiros aqui do cilindro estão em posições diferentes, o que mostra mudanças no molde do bloco e molde do cilindro. As saídas de escape são diferentes nos dois motores, possuem ângulos diferentes, o que já exige uma reformulação completa nos dutos do cabeçote. Além disso, fica claro que é outro cabeçote, com outro acerto de comando de válvulas. Mas existe algo muito mais sério aqui. Essa parte aqui, esse ressalto na tampa do motor Bajaj KTM é para comportar a embreagem. E não temos esse espaço aqui na Triumph, mas se olharmos do outro lado do motor, vemos que a embreagem fica do lado esquerdo da moto. Então temos aqui desse lado engrenagem primária, embreagem e pelo formato do cabeçote, a corrente de comando também está desse lado, seguindo o padrão encontrado nos motores Twin da Triumph, bem diferente do encontrado na KTM e Bajaj. Agora acompanhe o cabo da embreagem, repare que ele não entra aqui na tampa lateral, como é de costume. Virando o motor novamente, vemos que ele entra aqui, o que significa que não usa o acionamento tradicional para a embreagem, como a maioria dos motores, mas sim por dentro do eixo primário do câmbio, como você pode ver nessa animação. E pessoal, essa animação é genérica, não é o motor da Triumph, tá? Ainda desse lado, é possível ver que o sistema de partida ficou para o lado direito do motor. E mais um detalhe, você reparou que a corrente de transmissão também está do lado direito? Toda a parte de câmbio é completamente diferente do motor Bajaj. Pessoal, pode ser que o grupo de engenharia da Triumph trabalhou com o grupo da Bajaj ou KTM e criaram esse novo motor usando alguma base do motor Bajaj, já que o motor 390 é um motor muito bom e está há um bom tempo no mercado. Às vezes um projeto na demissão, tamanho do pistão, a taxa de compressão, mas mesmo assim isso não significa que é o mesmo motor. O motor da Transalp 700 é feito totalmente em cima do motor da Shadow 600. As peças internas estão na mesma posição, usam o mesmo curso de virabrequim, ângulos de cilindros, a construção interna é muito semelhante, mas não são o mesmo motor. Eu poderia fazer uma lista enorme sobre motores assim, como fiz no vídeo da NC 750, mas aí o vídeo ficaria muito longo e ainda nem comparamos os motores. A Triumph afirma ter trabalhado no virabrequim e no comando para uma melhor resposta em baixa rotação,
Se esse motor tem alguma inspiração ou base no motor Bajaj, as modificações são tantas que o faz sim um novo motor. Assim como os motores V8 3.2 da Audi em relação ao nosso AP 1.8, os Lamborghini V10 e o Jetta 5 cilindros. Mas a hora de comparar motores chegou. Vamos fazer uma comparação muito legal? Vamos comparar o TR Series com o Sherpa 450, já que eles têm propósitos semelhantes, e em seguida comparar com o motor 350 da Royal, que tem uma proposta bem diferente? O TR Series possui diâmetro de pistão de 89 mm e o curso de pistão de 64 mm, já o Sherpa 450 possui pistão de 84 mm e curso de 81,5 mm, um curso bem mais longo que o TR Series, que possui 64 mm. O TR entrega 40 cavalos a 8.000 RPM e 3,8 kg de torque a 6.500 RPM. O Sherpa 450 entrega 40 cavalos a 8.000 RPM e 4 kg de torque a 5.500 RPM. Nessa comparação, podemos ver como o maior curso do Sherpa 450 trouxe mais torque em uma rotação mais baixa, 1.000 RPM mais cedo, e o motor alcançou 40 cavalos a 8.000 RPM. Mas no TR podemos notar que pelo curso menor, mesmo com 50 cm3 a menos, a Triumph conseguiu chegar aos 40 cavalos também a 8.000 RPM. Eu achei essa comparação muito interessante, pois estamos vendo dois motores com propostas semelhantes, com características diferentes, entregando os resultados muito próximos. E a Royal só conseguiu alcançar os 40 cavalos com um motor de curso longo, pois está usando o pistão forjado para chegar a essa rotação. Se quiser mais detalhes, o Sherpa 450 já tem um vídeo pronto. Mas agora vamos comparar com o motor de 350 cm3 da Royal. Quem acompanha o canal sabe como eu gosto desse motor, o J349. O J349 possui 72 mm de diâmetro de pistão e curso de 85,8 mm, um curso muito maior que o TR Series, mas é refrigerado a ar e óleo e possui uma taxa de compressão de apenas 9,5 por 1, bem mais baixa que o TR. Sua potência é de 20 cavalos a 6.100 RPM e entrega 2,7 kg de torque a 4.000 RPM. Aqui fica clara a diferença na proposta desses motores. Enquanto o TR entrega potência a 8.000 RPM, o J349 entrega potência máxima a 6.100 RPM. E diferente do TR, que entrega os 4 kg de torque a 6.500 RPM, nessa rotação, o J349 já entregou toda a sua potência, e o torque foi todo expresso a 4.000 RPM. O J349 mostra que realmente é um motor de baixa rotação, trazendo características de motores clássicos. Já o TR Series 400 vem equilibrando perfeitamente o torque e a potência que um motor deve entregar nesse estilo de moto. Na prática, o TR Series se mostra eficiente, com um ótimo desempenho, não deixando a desejar em nenhum momento, seja na estrada ou na cidade. Já o J349 se mostra mais reservado, focado em manter um estilo de pilotagem conservador ao tipo de moto, e infelizmente, o preço a se pagar é a limitação na potência máxima. Infelizmente, se ganha lá e se perde cá. É por isso que trabalhar no meio termo faz das motos 400 da Triumph motos perfeitas para quem sonha em ter uma clássica Roadster ou Scrambler com muito desempenho, sem fazer feio em baixa rotação. Antes de finalizar o vídeo, onde vou dar a minha opinião, quero agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, a galera aí da lista ao lado, muito obrigado a cada um de vocês. E você aí pode se tornar um e apoiar o canal a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. E pessoal, agora eu vou dar a minha opinião, então lembre-se de não misturar as informações da moto com a minha opinião, e você tem todo o direito de discordar de mim. Eu acredito que a Scrambler e Speed 400 são motos super necessárias e que irá pegar um público que estava abandonado. Acredito que vai conquistar aqueles que queriam uma Hunter 350, mas com desempenho ótimo para a estrada. O motor de 400 cm3 da Triumph faz bonito, e aposto que irá agradar muitas pessoas. E eu, mesmo preferindo os motores monocilíndricos da Royal, acredito que esse tipo de motor da Triumph seja muito melhor para o mercado e estradas brasileiras. E falo sobre desempenho mesmo, não tenho nenhum problema em admitir isso. Mas acho que comentários ou títulos sensacionalistas de como agora sim é o fim da Royal são desnecessários, pois são motos diferentes. Se fosse assim, não teríamos a CB350 com 21 cavalos. Mas temos que lembrar que se alguns acham as revisões da série 350 da Royal caras, que na verdade saem o mesmo preço das revisões de uma XRE 190, pelo menos aqui na minha região, podem esperar algo próximo ou acima com revisões e manutenções da Triumph. Lembre-se, mais caro que Triumph, só Ducati.
E o site está lá, com um preço sugerido para quem quiser ver. E é claro, as duas marcas têm preço muito atrativo em relação às tradicionais japonesas, falando da mesma faixa de cilindrada. Não que uma seja melhor que a outra, estou falando apenas dos preços. Para quem pode comprar e pode manter a moto, eu sou a favor que compre, pois ela é uma maravilha e duvido que você se arrependa. E como uma desvantagem, e vocês podem me criticar por isso, afinal, isso é um gosto pessoal, ela infelizmente, assim como a nova Himalaia 450, não soa como uma Cruiser, como a Classic 350 e CB 350, mas sim tem um som característico de motor que quer girar. E aí, viram só? Mas é como eu disse, isso é gosto pessoal. O som do motor não faz a moto. Som de motor não vence corridas, como eu disse nesse vídeo aqui. Lembrando, pessoal, isso aqui foi apenas a minha opinião e um comentário básico sobre o som, tá? Não levem isso como as características e as informações técnicas da moto, certo? E então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Infelizmente não temos muitas informações desse motor, mas tudo que eu estudei sobre ele eu trouxe para vocês. E se você possui mais informações, por favor deixe nos comentários, ajudam muitas pessoas assim. Se curtiu, deixe o like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e falou!